Fala galera, Miriam aqui do Nós no Canadá e hoje eu vim compartilhar e conversar um pouquinho com vocês sobre o que está acontecendo aqui, que é o cancelamento ou a suspensão do PEC, que é o Programa de Experiência Québécois. Se você está aqui comigo já faz um tempão, deixa o seu like, né? Se você está comigo faz um tempinho, se você começou agora, segue a gente, compartilha nosso vídeo, compartilha o canal, para que o YouTube também entenda que esse conteúdo ele é relevante de alguma forma para você. Então, enquanto eu arrumo minhas flores aqui, né, já tô descartando as flores velhas e colocando uma florzinha nova aqui em casa, vou compartilhar com vocês ali, como vocês viram no vídeo inicial, aqui tá tendo bastante protestos, né? Por quê, gente? Porque o PEC, que é o Programa de Experiência Québécois, ele era uma das formas, ou seja, a forma mais fácil, da minha humilde opinião, lembrando que eu não sou consultora de imigração, nem faço consultoria referente à imigração, tá bom? Então, assim, essa é a minha opinião. Era um dos caminhos mais simples e mais fácil para quem vem aqui trabalhar, gente. Porque o que acontece? A partir de 2 anos de experiência, a pessoa ela podia solicitar o seu CSQ, que é o Certificado de Seleção Québécois, e logo vem também a solicitação da residência permanente, é o caminho para a pessoa se estabelecer aqui no Quebec. Então, assim, a pessoa que vem para cá, né, tem muita gente que vem aqui com o objetivo, talvez, de ficar por um tempo, mas tem muita gente que vem com o objetivo de ficar para sempre, de morar aqui, de se estabelecer aqui. E querendo ou não, as pessoas elas fazem planos, né? Tem sonhos e assim que funciona a vida, né? E infelizmente, pelo que eu ouvi de muitos governantes aqui, eles entendem que, embora tenha os programas para as pessoas se estabelecerem aqui, como por exemplo o PEC, ainda assim existe um buraco na mão de obra. Muitas pessoas entrando, muita gente entrando e o buraco ele continua. E eles falam que muitas coisas que eles começaram a comparar, por exemplo, com a Alemanha e com outros países, né? E que fizeram programas parecidos com o PEC e tudo mais, e que a mão de obra e o crescimento desses países, né, na área da tecnologia não evoluía muito. Mas, na minha humilde opinião, o que acontece, tá? Não importa qual programa eles façam, se eles não utilizam a mão de obra de forma adequada. Porque o que acontece? A pessoa, ela vem pra cá, tá? Então, vou dar um exemplo bem simples de uma pessoa que eu conheço e que entrou pelo Arrima, tá? Porque o PEC, ele vai ser substituído agora para entrada, ou seja, para solicitar a residência através do Arrima, que é como funciona, né, o Express Entry, que é por convite, né, você vai ter que colocar lá o teu diploma, o teu tempo de experiência, a tua idade, e você vai ter que ser convidado, como o Express Entry, que já existe isso por todo o Canadá, tá? Mas aqui o Quebec, ele tem uma autonomia diferente, ele faz programas diferentes, assim como outras províncias também que tem um pouco de autonomia. Então, o que acontece, né? Quem já está aqui e já deu entrada no PEC, como por exemplo o meu caso, eu já dei entrada no PEC, então o meu caso ele vai ser avaliado. Mas quem ainda não fez a sua solicitação para entrar através do PEC, infelizmente vai ter que entrar pelo Arrima, felizmente ou felizmente, não sei, infelizmente vai ter que entrar por um outro programa, tá? Isso é uma coisa que acaba trazendo muito transtorno, muita chateação, né, muita tristeza, eu vi muita gente chorando já, né, por causa disso, porque não sabe como vai fazer, porque tem menos ponto. Mas eu entendo assim que enquanto há fôlego de vida, há esperança, né? Eu acredito que vai ter sim um caminho que as pessoas vão conseguir fazer isso. Às vezes é um caminho um pouco mais difícil, mas ele existe, tá? Então, assim, o que eu entendo que acontece aqui? Um desperdício da mão de obra. Vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, como eu tava falando antes, e que entrou pelo Arrima, tá? A pessoa, ela entrou pelo Arrima, ela fala 5 línguas,
tá? Português, francês, inglês, alemão e japonês. Então, olha só, 5 línguas é bastante. Uma pessoa altamente qualificada, foi convidada, entrou pelo arrima, a pessoa com toda a sua família. Mas quando chegou aqui, ficou 2 meses procurando emprego, com muita dificuldade, tá? E essa pessoa hoje já trabalha num supermercado. Por quê? Porque não é só assim você ter a qualificação, ter a língua que você vai achar um emprego, tá? Aqui precisa de network e várias outras questões que às vezes as empresas têm realmente um pé atrás de contratar, eu não sei o que acontece realmente, tá? E uma outra questão que acontece aqui é a dificuldade, muitas vezes, em validar o seu diploma aqui. Então você tem o diploma, você tem a qualificação no teu país, mas às vezes o caminho para validar aqui é muito longo, tá? Eu vou falar de uma pessoa que trabalha comigo. Tem uma pessoa que trabalha comigo que ele trabalha como enfermeiro auxiliar, ou seja, o técnico de enfermagem. Mas a pessoa, ele é médico, altamente graduado, médico no seu país, tá? E o caminho era muito longo para validar e muitas coisas ele ia ter que estudar tudo de novo e ele não quis, entendeu? Ele pensou, não vou fazer isso, não vou por esse caminho, vou ficar como enfermeiro auxiliar, que é o técnico. E tem outros que eu conheço que trabalham como preposé, que é como cuidador. Por quê? Porque é longo, né? Pessoas às vezes da área de TI que não é que não tem como validar, porque a área de TI é um pouco mais simples, um pouco mais fácil, tem uma busca, né, grande, né, por essa área, mas é que às vezes a pessoa não achou, ainda não conseguiu se colocar no mercado, entendeu? Não é que a pessoa não conseguiu validar o diploma nem nada, conseguiu, né, porque a área de TI ela é um pouco diferente. Cada área aqui, ela tem as suas características e as suas formas de validar. Então existe aqui também uma outra questão para você que ainda não tá aqui, né? E para você que tá aqui, que pensa diferente, tudo bem, pode dar aqui a sua opinião sem me xingar, porque senão eu apago tudo, gente, eu não respondo quem me xinga, tá? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de briga, fujo de uma briga, né? E eu também já tenho uma idade que tem coisas que eu acabo não... Penso que eu não tenho muito mais tempo para perder, né? A minha idade já não me permite mais entrar em algumas brigas. Então, assim, pra quem tá aqui, que talvez pense um pouquinho diferente de mim, mas o que eu enxergo, né, nesse tempo que eu tô aqui? Lembrando que eu vim pra cá, fui contratada para trabalhar como cuidadora. No Brasil eu era técnica de enfermagem, trabalhava num hospital, né, era concursada, trabalhava no município, ganhava bem, mas hoje aqui como cuidadora eu tenho uma qualidade de vida muito melhor do que eu tinha no meu país. A acessibilidade aqui é maior, mesmo que às vezes você não tô ganhando o salário top dos sonhos, mas a tua acessibilidade aqui às coisas, a comprar as coisas, a ter as coisas é maior, pelo menos pra minha realidade, tá? Então o que eu entendo que acontece aqui muitas vezes é uma demonização do imigrante, como se todas as coisas que dão errado aqui é culpa do imigrante, ou seja, a falta de professor de garderie é culpa do imigrante. A falta de alojamento, de apartamento para alugar é culpa do imigrante. Gente, muitas vezes a pessoa que está lá cuidando, né, das crianças, que está trabalhando lá na garderie, a grande maior parte de professora de garderie é imigrante. Então, a pessoa que mora aqui, ela consegue trabalhar tranquilamente porque tem um imigrante que está cuidando do seu filho. As pessoas que constroem muitas vezes os alojamentos, os prédios, os apartamentos, são imigrantes. São homens imigrantes que vieram para cá e aceitam trabalhar nesse trabalho, que é um pouco mais pesado, um pouco mais forçado, coisa que quem mora aqui muitas vezes não quer. Então as pessoas, elas esquecem que esse país também é construído pelos imigrantes, né? E demonizam. Então precisa sim ter uma forma de entrada que seja viável, que feche, né, realmente o buraco que se tem nas áreas de emprego, mas não é a forma de entrada que está causando o buraco. A questão, o que eu entendo, é a mão de obra mal aproveitada. Não adianta colocar um médico para fritar hambúrguer se ele é médico e a falta é de médicos, entende? A falta é de pessoal nessa área. Então, o desperdício da mão de obra é que eu entendo que está acontecendo esse buraco que eles não vêm fechar. Mas, como eu não tô lá na política, né?
e também não faço parte desse grupo, o que eu consigo fazer? Te encorajar a criar um plano, tá? É bem bom, guarde um dinheiro, se prepare emocionalmente, psicologicamente, tá? Para você conseguir vencer essa montanha russa que é a imigração. Porque hoje eles têm um plano, amanhã eles têm outro, e eles vão mudando para adequar as necessidades deles, o que é óbvio, né? Que eles entendem que é melhor, o que é mais necessário. Mas não desista, não perca as esperanças, faça o seu planejamento, venha, tá? Guarde o seu dinheirinho, venha, trabalhe e, como eu disse no começo, enquanto há fôlego de vida, há esperança e sempre tem um caminho. A gente só precisa achar ele, certo? Então deixa seu like, se você tem alguma dúvida, eu tenho tentado responder às pessoas, né, na medida que eu consigo. Se você tem dúvida, deixa aqui. Se você pensa diferente, deixa aqui de forma respeitosa, uma dica, senão eu não respondo, tá bom? E um beijo no coração, tudo de bom. Fique com Deus.